E daí, esse termo, eu me lembro que nos anos 70, eu estava bem sintonizado com o meu tempo. E pela providência de Deus, é claro, pela graça dele, seria impossível de outra maneira. E eu fui colocado num lugar onde naquele tempo foi fantástico. E chegavam as informações, convergia a realidade pessoal de tantos cantos da terra. Num seminário que o clímax dele foi naquele período, na cidade do Rio de Janeiro, Seminário Teológico Betel. Foi o clímax. Nasceu em 1939, de 1972 a 75 foi o clímax. E com temor e tremor eu posso confiar nos irmãos e compartilhar um negócio que deveria ficar debaixo da mesa, da cadeira. Tudo que eu entendi que precisávamos estudar, que era necessário estudar, que o seminário precisava viabilizar, eu buscava a direção e conversava, porque tinha o privilégio de servir, e sugeria: que tal estudarmos? Precisamos estudar isso, precisamos estudar isto. Ia sugerindo, indicando pessoas que eu ia descobrindo. E com isso Deus trouxe o que havia de melhor, de mais honesto e mais íntegro naquele período no cenário da chamada, entre aspas, formação teológica no Brasil. E as pessoas que vinham de tantos lugares fora do Brasil e podia sentar para ouvir naquele tempo. Dos Estados Unidos, nos anos 70, surgiu um movimento que foi chamado de discipulado. Teve uns respingos no Brasil. Lá na cidade do Rio de Janeiro aconteceu isto. Eu convivi com alguns pastores e de denominações diferentes e outros não pastores que correram para isto. A denominação da qual nós éramos parte, que nós compunhamos, esses estudos sobre discipulado, era uma revista atrás da outra. Discipulado. Mas a pergunta: o que é discipulado? Isso tornou-se uma ideologia. Mas por outro lado, o que eles buscaram fazer, discípulos de Jesus, foi um sistema de controle das pessoas. Isso só trouxe aberração. Ainda hoje, líderes norte-americanos que conviveram com aquilo sentem coceira no corpo só de ouvir falar. Eu penso que o Ken Blue, em um desses livros, eu acho que nesse aqui, ele faz referência a algo assim. Quem sabe desses acontecimentos sabe do que ele está dizendo. Esta é a questão. E aí, meados dos anos 80, houve outro movimento contra isso, mas levantou-se na liderança evangélica inteira contra essa história, as aberrações que desenvolveram, tudo com essa ideia de discipulado. Então, a palavra discipulado sofreu uma degeneração. E no Brasil, nos anos 90, ela conseguiu, num nível diferente do que foi nos Estados Unidos, em vários setores evangélicos, também o desencaminhamento desse. Então esta palavra não é adequada. A igreja, o que Jesus veio fazer, não é movimento, discípulos. Os sinais da volta de Jesus. Então são os sinais secundários e os sinais específicos. Os específicos são para os discípulos de Jesus entenderem. E o que ocorre no meio deles é onde começa tudo. Depois é que virá a perseguição de fora. Mas também não vai encontrar muita gente nas igrejas para perseguir, porque a maioria vai se vender para salvar a sua pele. Esse negócio de dizer que é um crente de muita fé, de muita firmeza, mas que não sabe em quem crê e em que crê e por que crê, não tem raiz nenhuma. Eu dizer que eu creio muito em Jesus, que eu tenho muita fé. Tem fé de quê? Fé da nova era? Que é fé na fé. Fé no homem, fé na religião.
em quem eu creio e por que eu creio, porque vale a pena pagar o preço que for necessário por Ele. Ah, mas em princípio é porque eu simplesmente sou fiel a Ele. Não é apenas por isso que devemos crer nele. Também podemos estar de olho na herança. Qual é a herança? A casa do Pai. Porque quem negá-lo, Jesus diz, eu também o negarei, tendo meu Pai que está nos céus. E agora? Sinais específicos, só os discípulos de Jesus discernem. Em Mateus 24, do verso 15 em diante, Jesus traz uma revelação nesse contexto que parece ainda estar aberta no entendimento dela. Quando ele diz, quando vocês ouvirem acerca da desolação e tal, da qual falou o profeta, qual profeta? Da qual falou o profeta Daniel. Então entendam, está próximo, está próximo. Aí ele acrescenta uma coisa e diz, ai das grávidas das que amamentarem. Então imagina ao longo da história da igreja, quando ele começa a pensar em voz de Jesus, aí o medo das mulheres se engravidarem, porque diz, ai das grávidas. Ai das que têm bebês, porque elas, por quê? Porque significa Senhor e agora. E então, elas não terão como escapar. Então aquele contexto que vai ocorrer no fim dos tempos. Tem um montão de gente que não quer ter filhos, porque pode ser que a voz de Jesus esteja por ocorrer daqui a uns 3, 4 anos, então a coisa vai complicar, etc. Tudo isso é coisa de quem não anda bem pertinho dele, de Jesus. Mas ele estava apontando um fato que aconteceu no ano 70, né, falta da história, e que aquele fato é o sinal de como ocorrerá também na volta dele. Então nós temos um fato histórico, uma revelação bíblica e um fato histórico de cumprimento da revelação que ele dá e para apontar para o final. Mas o que aconteceu lá em Jerusalém? Quando o exército romano invadiu, de um movimento que estava crescendo lá de libertação do jugo romano, o exército invadiu, e aí foi aquele massacre, e o prejuízo foi muito grande, porque queimaram muitos documentos das escrituras, muita coisa, e morreu muita gente. Só que as informações que se tem da história é que nenhum discípulo de Jesus morreu. Por quê? Antes de acontecer, eles discerniram o sinal e fugiram, saíram antes. Eles ouviram a voz. Quais são as leis através das quais Deus fala face a face com os seus filhos, com o seu povo na terra? Eles discerniram o sinal específico. Então nós vamos buscando sinais, ou vamos observando, não buscando, observando os acontecimentos, porque ele nos diz que vai restaurar todas as coisas antes de Jesus voltar. Então, é quando começarmos a ver o que vai sendo restaurado. Eu pessoalmente creio que a ceia do Senhor sendo restaurada é o grande sinal. Mas, outro componente desta restauração é a restauração da volta de Jesus como parte da nossa identidade e o amar a volta de Jesus. E nós começaremos a ouvir a igreja verdadeira de Jesus hoje em toda a terra, com uma expectativa da volta de Jesus, não expectativa escatológica, ou seja, de acontecimentos do fim, das coisas do fim, não. A expectativa da volta de Jesus não é a expectativa de acontecimentos catastróficos, é a expectativa de amor a Jesus, de alguém que o espera diariamente por amá-lo. Agora, além disto, tem a revelação bíblica dos acontecimentos para o desfecho final da ordem tal como ela funciona hoje. E então começa a discernir a volta de Jesus, que é o sinal do fim. E pode ser que a evidência primeira não seja com a ceia, mas seja com cada lugar que você chegar, você vai encontrar gente crente saudando o outro. Você nunca viram? Encontra, olá irmão, Maranata. Você diz o quê?
para a nossa casa.